Prepare-se para explorar o inexplicável, o aterrorizante e o misterioso. Vamos mergulhar nos recantos mais sombrios da mente humana e nos fenômenos mais estranhos, que desafiam nossa compreensão do mundo. Neste vídeo, essa história fará você questionar aquilo que acredita conhecer, enquanto sente a presença do desconhecido em cada sombra, em cada sussurro. Sem mais delongas, iniciemos esta jornada rumo ao mundo do sobrenatural. Apague as luzes, porque você está prestes a adentrar no próximo vídeo de Relatos Noturnos. Essa história aconteceu na minha querida e perigosa Catepec, no estado do México, em um bairro que eu consideraria um dos mais tranquilos deste município. Na verdade, talvez seja um dos únicos tranquilos. Meus avós também moram aqui, e eu fico com eles sempre que meus pais saem para trabalhar por dias. Não é porque eu não possa ficar sozinho, mas porque gosto de estar com eles. Além disso, a comida da minha avó é difícil de resistir. Isso aconteceu durante a pandemia, quando meus pais saíram e eu estava um pouco relutante em ir para a casa dos meus avós, pois não queria que eles ficassem doentes. No entanto, naquele dia, quando começou a chover, senti uma vontade estranha de estar com eles, como se eles precisassem de mim. Com o pôr do sol, começou a garoar, e enquanto a escuridão se aproximava, a leve chuva se transformou em tempestade. Quando a luz se apagou em todo o bairro, não aguentei e liguei para minha avó para saber como estavam. Ela disse que estavam bem e, finalmente, lançou a frase que eu queria ouvir. "Vem pra cá, meu menino. Aqui nos cuidamos e mantemos distância. Se quiser, até usamos a máscara, mas vem." Não pensei duas vezes. Coloquei meu casaco impermeável e fui para lá. Na casa, mantivemos distância, mas mesmo assim, minha avó me serviu o jantar. Começamos a conversar. Eu já sentia falta deles. Sim, sentia muita falta. Mas não teria me perdoado se os tivesse feito adoecer por um descuido ou por egoísmo de querer vê-los para ficar tranquilo. Jantamos à luz de velas e foi uma das jantares mais bonitos que lembro com eles. Quando a luz voltou, fiquei assistindo à TV com eles por um tempo, mas não gostava de vê-los de máscara. Além disso, meu avô tinha muitos problemas respiratórios. Para ele, um simples resfriado era perigoso. Então, eles tinham tomado precauções extremas por causa da Covid. Depois de um tempo, consegui convencê-los de que estava voltando para casa. Eles já tinham preparado a cama onde sempre dormi, a cama mais aconchegante do mundo. Desde que tenho memória, passei meus dias de doença lá, sendo cuidado com um amor que só os avós têm. Mas eu tive que recusá-la para que eles estivessem seguros. Assim que a chuva deu uma trégua, coloquei meu casaco impermeável e saí correndo para casa. Eram apenas 10h30, mas havia um silêncio estranho na rua, talvez por causa da chuva, mas parecia esquisito. Vejam, lá sempre havia vozes, música, cachorros latindo à distância, carros passando, mas naquela noite não havia nada. Eu olhava para as casas e via algumas luzes acesas, janelas sem cortinas que deixavam transparecer uma luz quente do interior, mas não via ninguém. Era como se todos no bairro tivessem desaparecido por uma noite. A luz piscava de vez em quando, e isso tornava tudo ainda mais irreal. Acelerei o passo para chegar em casa porque havia algo no ar que não me agradava. Nem mesmo os trovões
eram audíveis à distância. Para onde tinha ido a tempestade? Continuei caminhando até chegar em casa e entrei rapidamente. Nem os sons da música do Jaibo se ouviam naquela noite. Isso foi o que mais me estranhou. Afinal, não havia passado um dia desde que o Jaibo se mudara para lá, 1 ano antes, em que ele não colocasse música em seu quarto quase todos os dias. Eu sempre tinha que sair e me espreitar pela janela para pedir que abaixasse o volume, porque meus pais precisavam descansar, e ele imediatamente abaixava, pedindo desculpas. Ele era uma boa pessoa. Naquela noite, a luz dele estava acesa. Até me aproximei da janela, como sempre, para perguntar como tinha ido com a tempestade, se estava tudo bem, se não havia perdido seu estéreo. Mas não havia nada. Ele não estava lá. Entrei em casa e me apressei para encontrar o restante das velas que tínhamos para emergências, caso a luz se apagasse de novo por um bom tempo. Antes que eu conseguisse achar as velas, um trovão à distância nos deixou novamente no escuro. A escuridão foi total e, não sei como explicar, mas a senti diferente, profunda, como se nos envolvesse. Ouvi vozes lá fora e me apressei para sair. Na verdade, eu me dava bem com todos os vizinhos e não hesitaria em me juntar a qualquer um deles para não ficar sozinho em uma noite como aquela. O que aconteceu a seguir, Deus, não sei como explicar, sem que pensem que eu enlouqueci, mas juro pelos meus avós que não estava sonhando. Saí à procura dos vizinhos que conversavam, mas a rua estava vazia. A janela do Jaibo também estava fechada, mas voltei a ouvir as vozes. Era claro que havia alguém ali, mas não estavam na rua, nem se escutavam nas casas próximas. As vozes vinham de cima, acima da minha casa. Levantei o olhar e, a cerca de 30 metros de altura, vi 2 homens flutuando. Juro por Deus, 2 homens em trajes pretos, com paletós longos. Eles tinham algo nas mãos, como bastões ou báculos, e usavam chapéus de bombim. Foi a coisa mais estranha que já vi ou verei na vida. Gritei de medo, de surpresa, de incredulidade. Embora agora pareça inacreditável, era uma visão aterradora. Os homens olharam para baixo, na minha direção. Suas bocas se moveram, não sei se riram ou disseram algo, mas assim flutuando, começaram a se afastar. Não sei por quê, naquele momento, não pensei em correr para pegar meu celular. Não sei o que faria se tivesse aquele momento gravado em vídeo. Talvez eu já estivesse louco de tanto assistir, mas juro que, mesmo que tivesse, as pessoas ainda diriam que não era real. Sempre vou me lembrar disso. Sempre lembro e olho para cima quando a luz se apaga. Lembrem-se que não importa quão absurda a história pareça, sempre há uma pequena centelha de verdade em cada rumor. Então, quando ouvirem uma história, não a desconsiderem. Talvez, apenas talvez, haja algo mais por trás das sombras. Se tiverem histórias semelhantes para contar, deixem-nas nos comentários. E não esqueçam que a escuridão às vezes guarda segredos que não estamos prontos para conhecer.